Olá, querido terapeuta, querida terapeuta. Eu não tenho dúvida alguma que em seus últimos atendimentos você teve paciente se queixando de sono de má qualidade, isto é, de insônia. E muitos destes pacientes apresentam um modelo de insônia conectado com as sensações físicas que os impedem de ter um sono de qualidade. Dessa forma, alguns pacientes relatam questões no seu corpo, como preocupação em excesso, ansiedade, tensão física. Muitos relatam ainda frustração, ondas de calor, palpitação cardíaca, um tipo de aperto no peito. Outras reclamam de dor no estômago, zumbido no ouvido, dor de cabeça intensa, tristeza, insatisfação. Muitas pessoas têm dificuldade de gerenciar a própria raiva, incômodos gerais, inquietação psicomotora, sudorese, formigamento nas extremidades, falta de ar, sensação de sufocamento, músculos tensos. Todos estes sintomas podem atrapalhar o sono de qualidade do seu paciente. E esse modelo de insônia é um modelo de insônia conectado, então, às sensações físicas, aos sintomas e também ao sistema emocional. E dentro do modelo da terapia cognitivo-comportamental aplicada à insônia, nós entendemos que o modelo cognitivo pode ser aplicado a esta demanda do sono. Isto é, pensamentos promotores de insônia, sensações e sintomas físicos também promotores de insônia e comportamentos promotores de insônia. Nesse caso, estamos falando das sensações físicas que impedem o seu paciente de ter um sono de qualidade. A maioria das pessoas, ela sente-se satisfeita com 6, 7, 8 horas de sono. Porém, muitas pessoas não estão conseguindo atingir essa quantidade. O mais importante, é claro, é a satisfação e a percepção de descanso que essa pessoa apresenta. Por isso, se são 6, 7 ou 8 horas, para cada indivíduo vai ser diferente. Geralmente, as consequências que estas pessoas que têm um sono de má qualidade conectado aos sintomas físicos, as consequências são muito sérias. Elas relatam certa confusão mental, um cansaço exagerado, falta de motivação, anedonia. O que é anedonia? É uma sensação de tristeza, de falta de energia. O que você pode fazer para restabelecer o sono de qualidade para estes pacientes que apresentam uma insônia ligada às sensações físicas, aos sintomas? O primeiro passo é entender se essas pessoas precisam de técnicas específicas, como respiração guiada, relaxamento e meditação. As técnicas de relaxamento, elas servem para quê? Elas servem para diminuir esta excitabilidade cognitiva e também esta excitabilidade fisiológica, que faz com que as pessoas apresentem estes sintomas físicos. E, acima de tudo, as técnicas de relaxamento visam diminuir esta tensão muscular, favorecendo então um processo para iniciar e manter o sono de qualidade. E as técnicas da terapia cognitivo-comportamental aplicada à insônia incluem relaxamento guiados por imagens, inclui ainda técnicas de respiração e relaxamento muscular. De maneira especial, relaxamento muscular progressivo, que eu vou lhe ensinar agora. O relaxamento muscular progressivo, ele constitui um dos relaxamentos mais utilizados para a insônia. Então, se você tem um paciente que tem dificuldade com os sintomas físicos que os impedem de ter um sono de qualidade, é muito importante que você ensine esta técnica do relaxamento progressivo de Jacobson para este paciente. Você vai orientá-lo, você vai ensiná-lo. Você não sabe ainda, não tem problema, eu vou lhe ensinar agora. Você vai treinar com o seu paciente no consultório, você vai explicar para ele como é que faz, e este paciente, todas as vezes que ele for se deitar para dormir, o relaxamento muscular de Jacobson deve fazer parte do seu ritual do sono, porque é uma forma então de relaxar este hiperalerta
tanto físico quanto cognitivo também. Apesar da técnica do relaxamento poder ser escolhida pelo seu paciente que não tem insônia, para os pacientes insone, esta técnica ela é realmente muito acertada. E essas intervenções baseadas no relaxamento foram estabelecidas a partir da observação de que frequentemente os pacientes insones, eles relatam um alto nível de alerta fisiológico e também cognitivo. Isto é, ou ele apresenta um modelo de insônia conectado aos sintomas ou um modelo de insônia conectado aos pensamentos. E isso acontece tanto durante a noite quanto durante o dia também. São pacientes que ficam hiperalertas. E os tipos de relaxamento mais comuns aplicado à insônia é o relaxamento progressivo de Jacobson. Como é que faz este relaxamento? Basicamente, você vai ensinar o seu paciente a tensionar e relaxar diferentes grupos musculares de todo o corpo, tendo em vista a diminuição do estado de alerta, tendo em vista o rebaixamento desta hipertensão muscular. Quando você ensina o seu paciente a perceber o momento em que ele relaxa e o momento em que ele contrai, ele vai perceber uma diferença muito grande nos aspectos fisiológicos. Então veja só, aquele paciente que apresenta níveis elevados de estresse, níveis elevados de ansiedade, e estes níveis elevados de ansiedade e de estresse causam um alto grau de tensão muscular, inclusive de dores osteomusculares, de dores articulares. E se ele se submete a esses níveis de estresse e ansiedade o dia inteiro, por exemplo, se ele trabalha em um serviço extremamente desafiador do ponto de vista de estrutura física e de estrutura mental, é importantíssimo que você ensine a ele esta técnica. Por quê? Esta técnica vai contribuir para que ele gerencie estes sentimentos de constante apreensão, de irritabilidade, de insegurança que vão atrapalhar um sono de qualidade. E a prática regular desta técnica de relaxamento ativo, porque ele vai, através de um treinamento corporal, buscar um relaxamento físico e também mental. Algumas técnicas cognitivas para estes pacientes insones que têm um modelo de insônia conectado aos sintomas físicos, às sensações físicas, as estratégias cognitivas oferecem pouca credibilidade para estes pacientes. E por quê? Porque ele tem muita dificuldade de se concentrar nisso, porque o incômodo físico, os sintomas físicos são muito grandes. Como é que você faz? Você vai atuar de baixo para cima. O que significa isso? Os nossos pensamentos gerenciam os nossos sentimentos e sensações. O que você vai fazer? Você vai melhorar as sensações físicas e os sintomas físicos, consequentemente, esse progresso físico vai sim ajudar a gerenciar estes pensamentos. Então, para o paciente que apresenta aqueles sintomas que eu falei no início, você deve ensinar a técnica do relaxamento muscular, porque esta prática de relaxamento que é ativo vai diminuir sim os níveis de tensão muscular deste paciente. E este relaxamento muscular, ele deve ser praticado todos os dias e ele vai oferecer um efeito cascata em todo o sistema nervoso desse paciente, podendo inclusive ajudar a reduzir a pressão arterial e a produção dos hormônios do estresse. Sim, o seu paciente, ao treinar o relaxamento progressivo de Jacobson, ele vai diminuir a pressão arterial e ainda diminuir a adrenalina e cortisol. E esta técnica do relaxamento muscular progressivo, ela inclui então relaxar os principais grupos musculares de todo o corpo de uma maneira sistematizada, de uma maneira progressiva. Como é que você vai fazer? Eu vou lhe ensinar então agora a fazer esta técnica tintim por tintim com o seu paciente no consultório e ele deve treinar esta técnica em casa. E essa prática é muito simples. Passo 1. O que é que você vai fazer? Você vai treinar com o seu paciente para ele literalmente apertar os músculos na parte específica do corpo. Por exemplo, a mão.
eu indico que você comece lá dos pés, mas aqui, para ficar didático, eu vou lhe ensinar com as mãos. Como é que ele vai treinar? Ele vai literalmente esticar as mãos desse jeito, tensionando a maior parte dos músculos que ele conseguir. Esta tensão ele vai manter por um tempo, inclusive pode ser por um tempo de 4 segundos, porque ele vai sincronizar este momento com a inspiração. E quando relaxa, ele vai alinhar com a expiração. Então, contrai durante 4 segundos, relaxa durante 6 segundos. Na hora que ele contrai, ele inspira pela narina. Na hora que ele solta, na hora que ele relaxa, ele também solta o ar pela boca durante 6 segundos. Como é que começa? Lá pelos pés. Então ele vai fazer literalmente isto com os pés, como se fosse pés de águia. Ele vai contrair durante 4 segundos, ao mesmo tempo vai inspirar. E ele deve prestar atenção na inspiração, mas também na contração muscular. O que é que faz com que este paciente perceba o alívio dos sintomas físicos? Exatamente esta percepção que ele tem na contração e no relaxamento. Então ele deve se focar na contração, ele deve ainda focar-se na inspiração durante 4 segundos. Relaxou, presta atenção no relaxamento e ainda no oxigênio que ele vai exalar pela boca. É uma técnica muito simples e ela deve ser progressiva, isto é, começa lá dos pés, na sequência ele faz pés e panturrilhas. Depois, junto, pés, panturrilhas e coxas. Desta forma, quando chegar ali no nível das coxas, ele já somou a contração dos pés, da panturrilha e da coxa. Dessa forma, ele vai contrair todos estes grupos musculares de uma vez só. E ele vai manter contraído durante 4 segundos, prestando atenção na inspiração e prestando atenção na contração. Na hora de soltar, ele relaxa completamente, presta atenção no relaxamento e presta atenção na expiração. E vai subindo. Soma pés, panturrilhas, coxas e glúteo. Depois pés, panturrilhas, coxa, glúteo e abdômen. E ele deve chegar até mesmo o seu rosto e cabeça. Como é que faz para contrair o rosto? Ele vai fazer uma careta mesmo. Ele vai contrair a maior parte dos grupos musculares quando chegou aqui em cima de todo o corpo. E quando ele contrai, segura, segura, segura. E depois, quando ele relaxa de uma vez, ele vai ter uma percepção muito intensa de relaxamento. Essa técnica do relaxamento muscular progressivo é uma técnica que deve ser utilizada também para pacientes que apresentam muitas dores ósseos musculares, porque esta sensação de relaxamento vai facilitar o sono do seu paciente. Então, é muito simples. Começa-se sempre dos pés, chega-se até a cabeça e vai somando os grupos musculares, prestando atenção na contração, prestando atenção no relaxamento, prestando atenção ainda na inspiração e prestando atenção na expiração. Se você percebeu, terapeuta, esta prática também pode ser uma prática de mindfulness, porque ele vai focar o nível atencional na respiração, na contração e no relaxamento. E quanto mais ele aperta, quanto mais ele relaxa, mais a percepção aumenta justamente deste relaxamento e dessa contração. É preciso, então, que ele faça a repetição desse treinamento pelo menos por 2 vezes, numa média de 15 minutos, da parte inferior para a parte superior, lembrando sempre de somar os grupos musculares. E é muito indicado que ele comece nesta ordem. A Associação Brasileira do Sono, no primeiro semestre do ano de 2020, já informou que dificuldade para dormir atinge o número de 73 milhões de brasileiros. Eu quero dizer a você, terapeuta, que quando você se tornar terapeuta do sono, e você vai alcançar esse nível de uma forma bastante estruturada comigo durante 2 meses. Em 2 meses, você se tornará um terapeuta do sono e você vai ajudar muitas pessoas
a vencerem a insônia naturalmente. Eu, sendo muito honesto a você, eu não estou dando conta da quantidade de pacientes que entram em contato comigo se queixando de insônia. E muitos relatam que já estão fazendo algum tipo de terapia, mas esta terapia está sendo ineficaz para fazê-lo vencer a insônia naturalmente. Eu quero dizer a você que existe um método simples, um método estruturado, um passo a passo daquilo que você deve fazer. Um começo, um meio e um fim para o seu paciente vencer a insônia naturalmente. E aqui no Brasil, se no ano de 2020 já se pesquisou que 73 milhões de brasileiros estavam com problemas de sono, hoje esse número aumentou muito mais. Muitas pessoas não estão conseguindo atingir o tão sonhado sonho de ter uma noite de sono de qualidade e de não ter tantas consequências durante o dia. O que é insônia? A insônia é a dificuldade de iniciar ou manter o sono, e ainda a insônia também é esta percepção de um sono não reparador, com prejuízo muito intenso nas atividades sociais, por exemplo, nas atividades profissionais. Devido a um grande número de pessoas com insônia, eu penso que seria de grande valia. Você teria um grande diferencial na sua carreira se tornando um terapeuta do sono, para ajudar, acima de tudo, pessoas a dormirem e a sonharem e, acima de tudo, ter muito mais qualidade em suas vidas. Nós sabemos que não existe apenas um tipo de insônia, existem vários tipos de insônia. E estas insônias geralmente decorrem da interação de diversos fatores, como predisposição genética, sim, predisposição genética, fatores fisiológicos, fatores biológicos, fatores mentais, fatores psicológicos, fatores sociais. E nesta relação destes fatores, as pessoas apresentam insônia. E eu digo a você que o número de pessoas com insônia tem aumentado muito, seja por conta da pandemia, mas não só. O número de pacientes insônios tem aumentado, obviamente por conta da pandemia, mas também ligado a este mundo novo que estamos vivendo, um mundo tecnológico, um mundo com hiperativação. E nós não estamos ainda com o nosso cérebro preparado para viver este mundo com qualidade. Por isso que as pessoas precisam de terapeuta do sono. E você, tendo esta técnica, tendo esta assertividade na sua prática clínica, você terá um grande diferencial. Porque todos os fatores que promovem insônia para o seu paciente são fatores variados, mas são fatores que podem ser resolvidos quando você tem uma visão integral do seu paciente, quando você entende que dá para vencer a insônia naturalmente, quando você percebe que o paciente tem uma insônia inicial, intermediária ou final, uma insônia conectada aos pensamentos, às sensações físicas e aos comportamentos, ou de repente o seu paciente apresenta uma apneia obstrutiva do sono, ou síndrome das pernas inquietas, ou outros tipos de parassônias. O seu paciente tem um modelo de insônia que é só dele. E se a insônia não for tratada, este paciente vai desenvolver tantos outros transtornos neuropsiquiátricos, como depressão, transtorno de ansiedade. Vários pacientes com fibromialgia têm insônia também. E você precisa saber oferecer técnicas que funcionam para este paciente. Por exemplo, o relaxamento progressivo de Jacobson, que eu acabei de lhe ensinar, pode ser utilizado com estes pacientes que apresentam dores crônicas. E estas dores crônicas são fatores impeditivos de um sono de qualidade. Tantos outros pacientes que, por conta da insônia, começam a desenvolver síndromes metabólicas, síndromes hormonais, começam a apresentar problemas de tireoide, diabetes do tipo 2. E muitos destes fatores estão conectados a um sono de má qualidade. Alguns pacientes chegam a se tornar dependentes químicos utilizando álcool em excesso, justamente numa tentativa de melhorar o sono, e ele não vai ter o sono dele melhorado. Pelo contrário, vai piorar ainda mais. Em algumas situações, a insônia ela é primária.
Muitos pacientes com a insônia idiopática, o que é uma insônia idiopática? É uma insônia sem uma causa aparente. A pessoa sempre teve dificuldade para dormir, assim ela relata. Relatam dificuldade para dormir desde o início da infância, mas muitas vezes esta insônia que começou, que foi startada lá no início da infância, é uma insônia psicofisiológica. É uma insônia que teve diversos fatores promotores, fatores conectados à mente, fatores conectados ao comportamento, fatores conectados até mesmo a traumas, que fez com que estas pessoas startassem uma insônia. E a terapia cognitivo-comportamental é eficaz para estes casos também. E na maioria dos casos de insônia do tipo psicofisiológica, em que há uma interação física e uma interação fisiológica com um nível muito aumentado de alerta, de hipervigilância, tanto durante o dia quanto durante a noite. Esses pacientes apresentam fatores desencadeantes como mudança de trabalho, e quando tem mudança de trabalho vai desenvolver sim a insônia psicofisiológica, e se esta insônia não for tratada, ela será perpetuada. Se o seu paciente está se queixando de sintomas físicos, uma técnica muito eficaz, então, é a do relaxamento progressivo de Jacobson. Mas uma outra técnica muito importante também é a da respiração. Inclusive, se você for na bio, no final desse vídeo, vai lá na minha bio, no Instagram, e eu vou lhe dar de presente 2 pacers. São pacers que você vai utilizar com o seu paciente, você vai dar de presente para o seu paciente, eu estou te dando de presente, você também vai dar de presente, para ele treinar a respiração. Uma respiração cadenciada, onde ele inspira em 4 segundos e expira em 6 segundos. Por que inspirar em 4 segundos e expirar em 6? É simples. Toda vez que você inspira, você aciona o sistema nervoso simpático, ativação. Quando você expira, você aciona o sistema nervoso parasimpático, relaxamento. Dessa forma, essa respiração ela foi pensada justamente para que o seu paciente permaneça mais relaxado do que ativado. E o seu paciente vai treinar com esse pacer durante o dia, pelo menos 3 vezes ao dia. À noite, o indicado é que ele já decore este tempo, inspirando em 4, soltando em 6. Inclusive, pode somar a esta técnica do relaxamento. Pode somar respiração, relaxamento de Jacobson, e ele vai conseguir com muito mais facilidade gerenciar os sintomas físicos que está impedindo este ou estes pacientes de ter um sono de qualidade. O modelo cognitivo da terapia cognitivo-comportamental é fundamental na manutenção de um sono de qualidade para o seu paciente. E quando este paciente apresenta sentimentos, sensações físicas, como frustração, preocupação, tensão, ansiedade, aumento de adrenalina, aumento de cortisol, estas técnicas devem ser utilizadas com eles. Pacientes com insônia apresentam quase sempre ou sempre o estabelecimento de um ciclo psicofisiológico, e é um ciclo que é vicioso, que inclui pensamentos ruminantes, na sequência uma preocupação sobre as consequências da insônia ou o medo de ir para a cama sabendo que vai ter dificuldade para dormir, e aí ele começa a adotar hábitos que são hábitos desfavoráveis a um processo de um sono de qualidade. E isso vai fazer com que ele aumente ainda mais a tensão fisiológica. E essas técnicas são fundamentais para o seu paciente vencer a insônia conectado às sensações e sintomas físicos, para ele vencer naturalmente.